Graça e paz, igreja, aos presentes primeiro e aqueles que vão assistir pelas redes sociais. Essa ministração deste domingo, dia 11 de janeiro de 2026. O primeiro culto de Santa Ceia do ano nosso foi hoje. Eu já agradeço a Deus pela sua misericórdia. Muito bem. O versículo que nos acompanha antes da palavra este ano está em Romanos 15:4, e diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O tema de hoje é Nosso Senhor e Salvador sempre conosco. Vamos contar aqui a história de 3 rapazes que temiam a Deus, que confiavam em Deus, que tinham fé em Deus, o Criador, o Deus de Israel. Essa história nos leva a Gênesis, em primeiro lugar, quando Deus criou tudo perfeito. Deus criou a terra, criou os animais, antes criou as árvores frutíferas, os animais, e depois criou o homem. Quando ele acabou de criar o homem, no 7º dia ele disse o quê? É bom. Tudo que eu criei é bom. Se Deus disse que é bom, é porque é bom mesmo, né? Israel estava vivendo uma fase boa. Seus inimigos tinham sido derrotados. Israel estava vivendo um período que era bom para ele. Deus disse lá em Gênesis para Adão e para Eva: você pode comer de todas as frutas, né, das árvores que tem aqui, enfim, somente de uma árvore você não vai comer. Ou seja, não me desobedeça a Adão. Disse para Israel: não estava tudo bem. Irá tudo bem com vocês se vocês não me desobedecerem. Não é? Consegue entender aí o paralelo? Vamos à história desses três rapazes. Israel desobedeceu, assim como Adão desobedeceu, e a humanidade caiu no caos. A humanidade, hoje espiritualmente, está desligada do seu Criador, está no caos. Nós vemos o quê? O homem destruindo o próprio homem, né? Embora a ciência tenha se multiplicado, a grande parte da ciência ainda é para destruição, né? Israel desobedeceu a Deus também, e Deus permitiu que Israel fosse invadida por Nabucodonosor. Nessa época vivia então 3 rapazes. A Bíblia diz que esses 3 rapazes eram amigos de Daniel. Nesse texto nós vamos chamá-lo de Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas esse não é o nome deles. A primeira coisa que, quando o caos se instala, é a pessoa perder sua identidade, ter dúvida de quem ela é, ter dúvida do que vai acontecer com ela. O caos faz isso no ser humano. A aflição, a depressão, a fragilidade, quando a pessoa se sente muito frágil, ela perde sua identidade. Isso aqui está representado nesses 3 rapazes. O nome deles eram Ananias, Misael e Azarias. Quando eles foram presos, a primeira coisa que fizeram foram tentar tirar a identidade deles. Agora vocês vão chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esse é o cenário que vai começar a nossa ministração de hoje. O caos pela desobediência. Vamos ler o texto? O texto está em Daniel, capítulo 3. Vamos ler primeiro de 1 a 6. Pode ser que você nunca tenha ouvido a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E por que está na Bíblia?
E por que nós vamos falar desses textos da paz aqui no Brasil? Isso aconteceu há milhares de anos atrás, lá em Israel. Você vai entender. O texto diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Durá, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que vissem a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, governadores, capitães, juízes, tesoureiros, conselheiros e todos os oficiais da província a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem de Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto pregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado, e qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha do fogo ardente. Assim como estava tudo bem e Adão desobedeceu e ali a humanidade então entrou no caos, a morte começou a ser usada pelo adversário das nossas almas para intimidar a raça humana. Daí foram criados o quê? Os falsos deuses. Que a humanidade acreditava que se não adorasse, eles iam morrer. Então criaram-se estátuas, pedras, sol, animais de adoração. Aqui o rei Nabucodonosor, ele representa aqui o diabo, que quer ser adorado. Então ele fez uma estátua grandiosa. Aqui a Bíblia declara que ela era muito grande, que ela era esplêndida ao olhar humano. Assim é o diabo. Ele cria as coisas, ele usa as coisas para que as pessoas adorem. Né? Muitas pessoas que dizem não ter religião, mas adoram as riquezas. Né? E tem aqueles que são devotos de estátuas, de pedras, de homens, ou dos astros, né? Lua, sol. O rei Nabucodonosor deu uma ordem: todos devem se ajoelhar diante da estátua. Quem não se ajoelhar vai morrer, vai ser jogado na estátua, numa fornalha. Estava aos pés da estátua, tinha uma fornalha. Mais uma vez, o diabo usando a morte para intimidar. Muito bem, vamos ler o próximo texto. Que está de 8 a 13 de Daniel 3. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, ou seja, dos instrumentos musicais, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Aos homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Esses homens são Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram esses homens perante o rei. Então, foram contar ali para o rei que havia 3 homens que tinham sido trazidos de Israel, eles disseram que não iriam se dobrar diante da estátua, e eles já não adoravam os deuses de Nabucodonosor. Quem na face da terra hoje não adora ídolo, não adora homem, não se prostra diante de estátua? Quem é que faz isso hoje na terra? É a igreja de Cristo. Não é a igreja da placa, é a igreja de Cristo, formada por aqueles que creram em Jesus, receberam, aceitaram o sacrifício que ele fez para si
e se entregaram a Jesus, recebendo Ele como único e suficiente Senhor e Salvador. Essa é a igreja. Essa igreja, a Bíblia diz, a Bíblia nos ensina que o Espírito de Deus, o próprio Deus, habita em nós, e é Ele que não deixa a gente se prostrar diante de ídolos. É Ele. Aqui Sadraque, Mesaque e Abednego estão representando a igreja, lá no passado. E quando você, que é cristão, não se prostra diante do Deus deste mundo, quando você não aceita os valores deste mundo, como aborto, ideologia de gênero, perseguição, o que mais? Ataques à família, ataques à liberdade, quando você não concorda com isso, não se dobra à idolatria, não se dobra ao ocultismo, o diabo fica furioso com você. E onde é que você está? Estou em casa, estou no trabalho, estou passeando. O diabo está furioso com você, se você tem essa postura de cristão. Como foi falado aqui, você segue e reage como Cristo reagiu. O diabo não fica contente. Imagina ali o rei, no caso ali, que era poderoso, ele dominou quase todas as nações em volta ali, e disse: como que esses três não se dobram? Como eles não servem os meus deuses? Manda chamar eles. E ali, versículo 15 a 18. Agora, pois, o rei disse para Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei disse. O diabo usa meios de tentar te intimidar. Se você não fizer isso, vai acontecer isso. Olha só o que ele disse. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som dos instrumentos musicais ali da época, ele disse para Sadraque, Mesaque e Abednego, quando você ouvir, estáis prontos para vos prostrardes e adorarem a estátua que fiz? Bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Muitas vezes as pessoas, quando nós estamos passando por muitas dificuldades, ou uma dificuldade específica, ou mesmo o próprio diabo, através do nosso pensamento, pergunta: onde está o teu Deus agora? Por que o teu Deus não está te ajudando agora? Eu acho que teu Deus não vai te ajudar nessa causa, não. Por isso que Nabucodonosor disse para Sadraque, Mesaque e Abednego: eu vou jogar vocês na fornalha e quero ver que Deus que vai ajudar vocês. Olha lá. E quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? Aí eles responderam e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre esse assunto. Quando você ouvir essa pergunta, quem que Deus vai te ajudar? Você não precisa responder. Não precisa responder. Porque você já sabe quem você é. Você sabe qual é o teu propósito de Deus aqui na terra. E para onde você vai e quem é o teu Deus. Você não precisa responder, você já sabe. E eles já sabiam. Mas ele falou assim: mas mesmo assim nós vamos responder. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é quem nos pode livrar. Ele não disse que vai livrar, porque pode livrar. Né? Porque a palavra final é de Deus. Ele nos livrará da fornalha ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Isso aqui é um retrato da igreja. A igreja fiel a Deus, a igreja primitiva. Quando vinham a autoridade romana e falavam para os nossos irmãos daquela época, do ano 1 até o ano 70, e assim vai, se você não se prostrar diante da estátua do imperador, você vai morrer. Eles falavam: pode matar, porque nós não vamos ajoelhar diante de estátua nenhuma. Nós só ajoelhamos diante do nosso Deus. Então, quando nós temos uma postura cristã, como foi falado, quem foi que falou isso? Que a gente não abrir mão de quem somos, mesmo diante das adversidades. Quem falou? Foi o Gabriel, né? Não abrir mão. Isso vai deixar o diabo furioso.
E ele vai tentar fazer com que você mude. Vai tentar fazer com que você abra a mão de Jesus. Aí é com você, se você vai querer abrir mão ou não. Porque, olha só o exemplo. O nosso Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, a gente não vai fazer o que você quer. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Ai, Deus foi lá e apagou a fornalha e matou o rei Nabucodonosor. Não, olha o que aconteceu. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha do fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não somente não apagou a fornalha, mas permitiu que ela fosse aquecida 7 vezes mais. De tal forma que os carrascos, os soldados de Nabucodonosor, que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego, que jogaram, na fornalha, eles foram mortos pelo calor. A igreja do Senhor, nós falamos aqui, hoje oramos para os nossos irmãos lá na China, que foram presos porque pregam o evangelho. Eles estão numa fornalha, numa espécie de fornalha. Os irmãos na Rússia, os irmãos da Coreia do Norte, os irmãos em certos países da África, estão numa certa fornalha. Pode ser que você também esteja numa certa fornalha por pregar o evangelho, por não omitir a verdade. Pode ser que você esteja sendo discriminado por sua família, por seus amigos. É uma espécie de fornalha. Mas vale a pena não abrir mão do evangelho do reino. Vale a mão dizer que só há salvação em Cristo Jesus. Vale a pena dizer que se a pessoa não estiver em Cristo, ela vai morrer mesmo. Vai continuar morta. Vale a pena você não abrir mão e querer agradar fulano e ciclano? Mas pode ser que todo caminho leva a Deus, Que todos os deuses são iguais, só muda o nome. Não abra mão do evangelho do reino. E o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Foram queimados. Vamos ver? E os homens, então, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Daniel 3, 23 e 25. Deus operou um milagre à vista de todos. Ali, no caso do rei, Então, quando Deus opera um milagre na nossa vida, primeiro quem tem conhecimento desse milagre somos nós. Nós sabemos do livramento e das bênçãos que o Senhor tem dado a nós. Você sabe o que Deus tem te dado. E às vezes as pessoas não veem isso. Mas você vê e o diabo também vê. E fica surpreso. E fica, como é que Deus pode amar tanto aquele ali? Como é que Deus pode amar tanto aquela ali? É porque Deus nos ama incondicionalmente. Deus está conosco no meio das tribulações, no meio aqui no exemplo aqui é a fornalha. Jesus está conosco. E não é porque somos bonzinhos, não. Não é porque somos especiais. Eu sou especial. Não, é porque Deus nos ama. E Ele resolveu estar conosco. Nós vamos ver esse versículo já. Então, qual é a fornalha que você está?
Você está sentindo a presença de Jesus, mesmo durante a tribulação? Não está? Não está sentindo? Então você precisa rever e fazer aí, consultar se você realmente crê em Jesus, se você entregou a vida para Ele, se você já aceitou o pagamento que Ele fez por você e se você recebeu Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Não é? Aqui nós estamos falando da igreja de Cristo, não é da igreja placa, né? É a igreja de Cristo. Depois que o rei viu isto, ele mandou, não, vamos ver lá o texto. Por mim, pois, é feito, sim, ele mandou chamar, tira esses homens aí não mandou tirar, porque quem fosse tirar ia morrer. Saiu daí da fornalha, enfim, eles saíram, e nem a roupa que eles estavam vestindo tinha cheiro de fumaça. Quando Deus protege, quando Jesus protege, nós ficamos literalmente ilesos do mal. Quando nós vimos para Jesus, Jesus nos resgatou do pecado e nós estamos completamente limpos. A Bíblia diz que mesmo que o nosso pecado for vermelho como a escarlate, né, como sangue, o Senhor nos purifica e nós ficamos brancos como a neve. Isso aqui é uma comparação do que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Livres da morte, o Senhor nos livrou da morte eterna. E quando o Senhor fez isso, nós estamos limpos, nós somos brancos como a neve. E nós estamos aqui justamente para testemunhar isso. Sadraque, Mesaque e Abednego testemunharam o livramento da fornalha. A igreja está para testemunhar o livramento da morte eterna. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego testemunharam o livramento da fornalha, Nabucodonosor ficou impactado de tal forma que mandou um decreto. Ele disse: por mim é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Quando a igreja testemunha do livramento, da morte eterna, da salvação, as pessoas que ouvem ficam impactadas e declaram que não há outro Deus, senão Jesus Cristo, que pode salvá-las. Você tem pregado esse evangelho? Você tem se posicionado como filhos do rei? Você tem se posicionado como servo do Deus Altíssimo? Você tem se posicionado como salvo? Tudo nos vai bem, foi falado aqui. Tudo nos vai bem. Mas não se esqueçam que no mundo existem as aflições. E muitas das aflições parece que nós realmente estamos numa fornalha. Que não há salvação. Que não há jeito de sair. Mas o tempo que você for ficar nessa fornalha, o tempo que você tiver que ficar nessa situação, porque para tudo há um tempo, está escrito, Jesus vai passar com você. Porque essa é a vontade dele. Mateus 28, 18, 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. A promessa não é minha, mas é do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele estará conosco, sua igreja, eternamente. Lembre-se, essa palavra falou de momentos de angústia e livramento, mas falou também de obediência e desobediência. A
palavra falou que nós temos um inimigo e quer que nós se dobremos a ele, mas falou do Deus eterno, que nos libertou da idolatria, nos libertou da morte eterna e nos libertou, claro, do pecado. A nossa postura diante de Deus é a que conta. Sadraque, Mesaque e Abednego, depois disso, foram prósperos. Deus tem muito mais a dar do que o diabo para roubar. Confie, leia a palavra do Senhor, leia as Escrituras. Mais do que isso, não deixe de pregar o Evangelho do Reino. E você que se sentiu só ou se sente só no meio das lutas, reveja seus valores. Creia em Jesus Cristo. Receba o sacrifício dele para a sua vida. Se entregue a ele, recebendo ele como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Tenho certeza absoluta que você vai mudar. Que a sua situação vai mudar. E se não mudar, a pior das situações que possa existir é a morte eterna. Essa, quando você se entrega a Jesus, ela muda instantaneamente. Que essa palavra encontre um refúgio, um local, na sua alma, e você possa compartilhar. Venha nos visitar. Somos a Igreja da Vida, estamos no Jaguaré, Avenida General Marco Arthur, 380. Nossos cultos são aos domingos, às 10 da manhã. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.